Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aqui sobre o roteiro de aula prática de modelagem e controle de sistemas, beleza? Então agora aqui na nossa primeira etapa, né, na primeira etapa do roteiro, nós vamos identificar a função de transferência. Então a gente vai utilizar o laboratório virtual da Algetec, tá bom? Que se encontra lá no seu portal. Então ele vai ficar da seguinte maneira, então essa aqui é a tela de início, né? Então você vai seguir todo esse passo a passo aqui, tá bom? Do seu roteiro. Aqui para baixo vai realizar todas as modificações aqui, nesse computador. E depois disso, né, vamos aqui para baixo, depois de você ter feito todas as simulações, né, pegado os gráficos, né, você vai responder as seguintes questões. Antes do grau ser aplicado no atuador, qual o valor do nível do tanque e por aí vai, beleza? Você vai responder todas essas questões aqui embaixo. Seu trabalho deve ser feito em formato de relatório. Então, a cada etapa que você for realizar nesse experimento aqui, quero que você tire um print, né? E coloque, né, o que você fez nessa etapa, tá bom? Então, digamos que, eu abri o computador, você vai lá e escreve, né? Eu abri o computador e apertei o botão X e por aí vai, ok? Então, agora vamos para a etapa 2, onde vai ser necessário a utilização do GNU Octave, que é um programa, né, de programação. Ele é tipo um MATLAB, basicamente, tá bom? Então, para acessar ele, para quem não conhece, ele é esse programinha aqui, tá bom? Esse software, onde você vai vir aqui em editor e aqui você vai colocar, né, toda a sua programação. Aqui já tem um, um código aqui anterior, né? Então vamos verificar que a gente vai ter que fazer nele aqui. Tem a opção também de fazer o Octave Online, tá bom? Então eu recomendo o programa, mas se você quiser fazer online também não tem problema, tá bom? Se der certo, maravilha. Então, baseado nesse Octave aqui, a gente vai ter que utilizar os seguintes comandos, né, no programa. Então vamos pegar aqui, vamos fazer um teste aqui na prática. Temos aqui, né, o que é essa fórmula? É uma malha aberta em retroalimentação unitária e um ganho K, ok? Então essa aqui é essa fórmula. Então vamos pegar aqui e colar no nosso programa. Aí assim que a gente cola aqui, nós vamos clicar em executar. Vamos ver o que aparece aqui. Vamos verificar. Aqui ele deu um erro, tá bom? Depois a gente testa certinho, verifica se realmente é isso ou não, ok? Então vamos aqui para baixo. Utilizando o bode, obtenha o diagrama de bode do sistema em questão. Então, baseado, né, nesse comando aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar outros comandos ali para realizar todas essas operações. Então, exemplificando, nós temos essas primeiras variáveis aqui, tá bom? Temos essas três. Então, baseado nessas três aqui, nós vamos utilizar esses comandos, né? Body, o margin, a função, beleza? A função feedback. Então, a gente vai colocar tudo dentro dessa programação aqui, né? De uma forma lógica e executar. Assim que a gente executar, a gente vai conseguir, né, gerar aquele gráfico nosso que aqui está pedindo nessa alternativa, beleza? Então temos um checklist onde devemos acessar o Octave, que é esse programinha aqui, declarar as funções, que seriam essas funções aqui que a gente declarou, tá bom? Que é automático. E depois disso, a gente vai ter que obter o diagrama, utilizando, né, aqueles comandos ali, a gente vai colocar dentro desse código aqui para gerar o diagrama, beleza? Conclua a estabilidade do sistema, aplique o ganho de margem e analise a nova resposta ao degrau em relação à estabilidade, beleza? Recomendo que vocês peguem esse texto, esse relatório, né? Faça passo a passo, tire print de tudo e faça em formato de relatório ali, né? Para ficar o mais completinho possível. Agora aqui na etapa 3. Então nessa etapa aqui a gente vai utilizar o laboratório virtual da Algetec novamente. Temos essa função, onde significa que é a função transferência de domínio de tempo, tá bom? E temos esses parâmetros de controlador, né, de primeira ordem, ok? Então, vamos aqui para baixo. Temos os nossos sistemas aqui, novamente, né, como a gente viu anteriormente, né? E vamos colocar os novos parâmetros, né? Então a gente ajusta os parâmetros como mostrado aqui no nosso roteiro. E depois disso, ao encontrar a resposta, a gente vai colocar a resposta aqui nessa tabelinha, tá bom? Então aqui eles vão dar os valores, né, derivados e tudo mais.
Então a gente coloca naquela tabela, ok? Depois disso é só a gente responder quais foram os tempos e verificar o checklist, né? Então a gente vai ter que realizar a ambientação do laboratório, realizar o ensaio e depois analisar o funcionamento do sistema. Então vamos agora aqui para nossa roteiro de aula prática 4, onde a gente vai precisar aqui utilizar o Octave novamente, tá bom? São 2 atividades de Octave e 2 atividades de roteiro. Então, vou pegar temos aqui, né, vamos verificar aqui se tem, tá bom, temos uma fórmula aqui, tá bom? E esse código, eu vou pegar esse código e tentar colar lá no Octave, vamos ver se ele dá alguma resposta. Então, pegando aqui o Octave, coloquei aqui e vou dar um executar. Vamos verificar, ele acabou dando um erro no YI. Então, galera, deixa eu abrir o Octave aqui novamente. Octave. Acabei fechando sem querer, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Vou colar novamente aqui, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Porque ele deu um erro. Então, pessoal, ao você colar o seu código aqui, provavelmente vai dar algum erro. Então, o que a gente deve fazer? Ó, linha 21 deu um erro, tá bom? Então, a gente vai aqui na linha 21 e verifica qual que é esse erro, tá bom? Ó, YI, tá vendo que só tem um parênteses aqui. Então, eu vou tentar colocar outro parênteses. Eu acho que é esse que é o problema do erro, tá bom? Coloquei um parênteses aqui e dei um run aqui novamente. Vamos verificar. Ele ainda deu um outro erro. Então, você vai ter que ir testando até o seu código funcionar, tá bom? Programação é um pouquinho complicado por causa disso, porque nunca dá certo. Então, deixa eu arrancar esse L aqui, vamos ver se vai dar certo. Ainda deu problema. Então, tem algum probleminha aqui dentro desse código que eu recomendo que vocês deem uma analisada com mais calma, né, para resolver ele. Então, depois disso, de você realizar, né, o seu código, ter colado aqui, ele vai gerar alguns gráficos mais ou menos nesse sentido, tá bom? Então, eu recomendo que você pegue esse código, que você pegue esses gráficos, coloque no seu relatório, né, explique certinho o que ele significa. Depois disso, você vai ter que responder essas perguntas aqui e, depois disso, colocar no seu relatório final, beleza? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o trabalho de modelagem, né? E controle de sistemas, um trabalhinho um pouquinho grande. Caso você fique com dúvida de como resolver ele, você pode entrar em contato comigo que eu fico à disposição aqui para te ajudar, beleza? Valeu, pessoal, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Valeu e tchau, tchau.